Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Foi com alegria que aceitei o convite neste ano dedicado a São José, tal como foi proposto pelo Papa Francisco, para participar neste ciclo de conferências dedicado ao Santo Patriarca, nesta Igreja de São José das Taipas, na cidade do Porto. O meu objetivo é falar então sobre o contributo de Santa Teresa de Jesus na devoção a São José na Igreja. Vou dividir em algumas partes esta pequena apresentação e na primeira parte veríamos o Carmelo e a presença de São José nesta ordem religiosa tão antiga na Igreja. Hoje em dia, a figura de São José está naturalmente enraizada na devoção cristã e na Igreja. Faz parte da nossa tradição e cultura colocá-lo ao lado de Jesus e Maria como aquele que foi escolhido por Deus para custodiar o seu Filho e ser o seu Pai terreno. Contudo, esta compreensão do papel de São José na história da salvação e a relevância da sua figura no âmbito devocional não foi sempre tão evidente na Igreja. Durante o primeiro milénio da era cristã, a reflexão teológica sobre São José foi muito escassa, se não rara. Foi só na Idade Média, com o aparecimento e florescimento das ordens mendicantes, que a devoção a São José começou a desenvolver-se, e os franciscanos e carmelitas tiveram aqui um papel preponderante. O Carmelo é uma ordem totalmente mariana, cujas origens remontam ao século XIII, aos primeiros monges eremitas do Monte Carmelo, que viviam sob a proteção da bem-aventurada Virgem Maria. Por isso, todos os familiares de Jesus e Maria tiveram desde sempre um papel relevante dentro da ordem. São Joaquim, Santa Ana e, como não podia deixar de ser, São José, o seu esposo. A devoção a São José no Carmelo surgiu, pois, muito naturalmente no seguimento do carisma da ordem. Viver em obséquio de Jesus Cristo sob a maternal proteção de Maria, Rainha e Formosura do Carmelo. A ligação da ordem à Sagrada Família de Nazaré vem desde os primórdios, talvez muito influenciada por lendas inspiradas no Evangelho apócrifo do Pseudo-Mateus, que narram visitas da Sagrada Família ao Monte Carmelo para conversar com os filhos dos profetas, descendentes do profeta Elias, bem como outras que falam de uma suposta paragem da Sagrada Família no Monte Carmelo na viagem no regresso do Egito. Independentemente das lendas, a verdade é que a devoção a São José dentro da Ordem do Carmelo era uma realidade muito presente e o seu culto litúrgico bastante antigo. Não se sabe com exatidão quando tiveram início as celebrações da festa de São José nas igrejas carmelitas. Provavelmente já no século XIV, porém, a partir do século XV, a devoção a São José era já difundida amplamente. Na segunda metade do século XV, os breviários e missais carmelitas incluem a missa e ofícios próprios de São José, celebrando a sua festa com um culto solene. Os historiadores e liturgistas atuais são unânimes em considerarem a liturgia própria da Ordem Carmelita como o primeiro monumento na Igreja Latina em honra a São José. A liturgia antiga celebrava São José, dentro da Ordem do Carmelo, como aquele que fora escolhido por Deus para ser o esposo de Maria, a fim de que o seu filho pudesse entrar no mundo de forma honrada e escondida. Celebrava a união esponsal de José com Maria, vendo-o como protetor da sua virgindade e protetor do Filho de Deus. Celebrava ainda a pureza da Santíssima Virgem e de São José como forma de disponibilidade a Deus para acolher o mistério da encarnação. Celebrava também São José na sua obediência a Deus e como homem justo, humilde e trabalhador, chefe e protetor da Sagrada Família.
São José era assim celebrado como o espelho da vida mística carmelitana em Deus. Foi neste ambiente que Santa Teresa de Jesus, ao entrar no convento da Encarnação de Ávila das Freiras Carmelitas, bebeu esta devoção ao Santo Patriarca de Nazaré e que lhe foi tão especial e querida. Movida pela sabedoria de Deus e iluminada pelo Espírito Santo, numa entrega total de si mesma à vontade divina, Santa Teresa desenvolveu e expandiu a devoção josefina não só no Carmelo, mas em toda a Igreja Universal. Vejamos agora, num segundo ponto, São José na vida de Santa Teresa de Jesus. Teresa de Ahumada e Cepeda nasceu em Ávila a 28 de março de 1515 e morreu em Alba de Tormes a 4 de outubro de 1582. Esta extraordinária mulher, que no dizer de Bossuet é a mulher mais grande depois da Mãe de Deus, viveu num período conturbado da história do cristianismo que deu origem a uma nova divisão na Igreja de Jesus Cristo, com a Reforma Protestante e o aparecimento das Igrejas Reformadas separadas da Igreja Romana. Entretanto, com o Concílio de Trento, surgiu um movimento de reação por parte da Igreja conhecido por Contra-Reforma, que obviamente, embora tenha tido aspectos positivos, pois o Espírito Santo assiste sempre a Igreja, trouxe um retrocesso e a implementação de medidas muito negativas de que hoje a própria Igreja se arrepende e de que a própria Santa Teresa também foi vítima. Foi neste contexto de reforma e contra-reforma que viveu Teresa de Jesus, uma freira carmelita que levava uma vida normal e banal, até que, orientada por um movimento interior e aberta à ação renovadora do Espírito Santo, se lançou numa magnífica aventura espiritual que a conduziu à mais alta experiência mística. Na fidelidade à oração, no compromisso de uma vida toda entregue a Deus, no cumprimento da sua vontade e alicerçada no amor divino, Teresa iniciou um processo de autorreforma pessoal e interior e depois empreendeu uma reforma dentro da Ordem do Carmelo, com a fundação do primeiro convento das Monjas Descalças da Ordem da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Em todo este movimento esteve presente a figura e a devoção de Teresa a São José. Foi a partir da sua prática pessoal e da sua experiência mística que a sua devoção ao esposo de Maria cresceu e se desenvolveu, passando a ter um papel determinante na sua missão de reformadora do Carmelo e fundadora do Carmelo Descalço. Teresa tornou-se uma singular apóstola do culto do Santo Patriarca na própria família religiosa e na Igreja dos últimos séculos. É inegável que, mais do que nenhuma outra, Teresa de Jesus fez do culto a São José um dos elementos característicos da piedade e da fisionomia espiritual do Carmelo. No livro da vida, a sua autobiografia, são 3 os momentos decisivos que marcam esta devoção tão entranhada no coração de Teresa. A cura da sua paralisia quando tinha 27 anos, a sua conversão aos 39 anos e a fundação do seu primeiro Carmelo aos 47 anos. Vejamos cada um deles então em particular. O primeiro momento foi uma cura considerada milagrosa de Teresa. Um problema de saúde com as curas e mezinhas de médicos e curandeiras, que resultaram não só ineficazes, mas também prejudiciais, deixou Teresa paralisada e esgotada física e psicologicamente. Sentindo-se sem apoio e ajuda humana, Teresa invocou a ajuda do céu por intermédio de São José, seu pai e patrono. No livro da vida, ela escreveu o seguinte: Ao ver-me ainda tão jovem e tão entrevada, sem que os médicos da terra me pudessem fazer mais nada, decidi recorrer aos do céu, para que me curassem. Apesar de sofrer com alegria, era ainda a saúde que eu desejava. Outras vezes, pensava que era melhor ficar assim, pois ficando curada ainda me podia condenar. No entanto, continuava a pensar que serviria muito melhor a Deus com saúde. Comecei a participar em missas e a recitar orações, mas só rezava as que são aprovadas, porque nunca simpatizei com aquelas que algumas pessoas, sobretudo mulheres, fazem em cerimónias que eu não suportava e a elas causava devoção.
Mais tarde veio a compreender-se que eram inconvenientes por serem supersticiosas. Escolhi como advogado e protetor o glorioso São José e encomendei-me muito a ele. De forma clara, vi que tanto desta necessidade como de outras maiores relacionadas com a honra e a perda da alma, este Pai e Senhor meu me salvou com um proveito maior do que aquele que eu lhe pedia. Até agora, não me lembro de coisa alguma que lhe tenha pedido que não me tivesse feito. Ele procedeu como quem é, fazendo com que eu me pudesse levantar e andar e não ficar tolhida. O segundo momento desta presença de São José na vida de Teresa dá-se então aos 39 anos, ao que vem solidificar esta devoção de Teresa a São José. Teresa iniciou aquilo que ela chamou a sua conversão. Mas de que conversão se trata? Se ela era uma freira com fé e levava uma vida piedosa. Trata-se de uma conversão de uma vida medíocre para uma vida plena de sentido, alicerçada nos voos da contemplação. Foi de tal modo a mudança que se operou nela e por ela nos que a rodeavam, que ela se tornou numa verdadeira mestra de oração. Esta conversão levou-a a superar dúvidas, indecisões e flutuações entre momentos fervorosos e outros de abandono e a assumir um compromisso fiel, seguindo uma determinada determinação, segundo uma sua expressão, o caminho da oração. Neste processo, que foi um crescendo até ao longo da sua vida, esteve sempre presente o glorioso São José. No livro da vida, ela escreve novamente a este propósito: se eu fosse pessoa com autoridade para escrever, de boa vontade me alargaria a contar com pormenor as graças que este glorioso santo me tem feito a mim e a outras pessoas. Mas para falar só do que me mandaram, terei de ser mais breve do que queria em algumas coisas. Pelo contrário, noutras alargar-me-ei mais do que é preciso. Enfim, como quem para tudo quanto é bom tem pouca descrição. Só peço, por amor de Deus, que o prove quem não me acreditar e, por experiência, verá o grande bem que é ter devoção e encomendar-se a este glorioso patriarca. As pessoas de oração deveriam ser particularmente suas devotas. Com humildade, mas com um humor e em tom jocoso, Santa Teresa, ao dizer se eu fosse pessoa de autoridade, sabendo o papel reduzido que a mulher tinha na sociedade e na Igreja no século XVI, e para evitar confrontos com a Inquisição, que acabou por os ter, estava longe de imaginar que 4 séculos mais tarde a Igreja viria a reconhecer a sua autoridade como mestra espiritual, ao ser declarada doutora da Igreja em 1970 pelo Papa São Paulo VI, sendo ela a primeira mulher a receber este título. E assim é de facto. Nos seus escritos encontramos uma doutrina seguríssima, que em nada se desvia do Evangelho, podendo-se mesmo afirmar a sua originalidade e importância no desenvolvimento da devoção a São José e o seu contributo para a teologia josefina. Neste processo de conversão, que ela chama a sua conversão, está então a passagem de uma vida medíocre, com altos e baixos na vida de oração, para um compromisso fiel, com uma determinada determinação, como ela diz, seguir em frente, custe o que custar, nem que morresse pelo caminho, de seguir sempre fiel o caminho da perfeição, que para Teresa é o caminho da oração. Pela oração, ela chegaria a esta comunhão plena e íntima com Deus e a este estado de perfeição. E em todo este processo, ela socorre-se de São José, como seu Pai e Senhor, para crescer nesta vida espiritual e nesta vida de oração. O terceiro momento tem a ver com a fundação do Carmelo Descalço. Desejosa de levar uma vida mais perfeita, idealizando viver a sua vida contemplativa de monja de clausura, voltando às fontes, numa fidelidade estrita à regra primitiva dos primeiros eremitas do Monte Carmelo, Teresa, aproveitando uma série de circunstâncias
vendo nelas a vontade de Deus, empreendeu a reforma do Carmelo e a fundação do seu primeiro mosteiro em 24 de agosto de 1562, dando assim, sem o saber e sem o pretender inicialmente, origem a uma nova ordem religiosa na Igreja, a Ordem dos Carmelitas Descalços. Santa Teresa recebeu do próprio Cristo a missão de fundadora, na qual São José teve sempre um papel preponderante. No livro da vida, a sua autobiografia, ela escreveu: Um dia, depois de comungar, Sua Majestade insistiu muito para que avançasse com todas as minhas forças e deixou-me grandes promessas. O mosteiro iria ser construído e Deus muito servido nele, que lhe pusesse o nome de São José, pois uma das portas seria guardada por ele, a outra por Nossa Senhora, e Cristo andaria conosco. O mosteiro seria uma estrela de grande resplendor, porque apesar de as ordens religiosas estarem relaxadas, não deveria pensar que ele era pouco servido nelas, e que seria do mundo se não houvesse religiosos. Mandou que contasse tudo isto ao meu confessor e que ele lhe pedia para que não fosse contra nem o impedisse. Assim, São José entrou definitivamente não só na vivência mística de Teresa, mas também na sua missão eclesial e, sobretudo, na importância e patrocínio no Carmelo teresiano. Numa carta escrita pelos superiores gerais da Ordem dos Carmelitas e da Ordem dos Carmelitas Descalços, a propósito dos 150 anos da declaração de São José como patrono da Igreja, nesta carta escrita pelos superiores, referem o seguinte: da sua experiência e devoção a São José, tornar-se-á um traço distintivo da reforma teresiana, centrada na amizade com Jesus Cristo. Como José vigiou sobre Maria e Jesus, defendendo dos perigos externos e cuidando da casa, igualmente ele se compromete a vigiar sobre os Carmelos, que, como família de Nazaré, querem ser um lugar onde se acolhe a humanidade de Jesus e vive-se somente para ela e com ela. Por isso, José não é somente o patrono, mas também o mestre daqueles que praticam a oração. Nenhum mais do que ele sabe como viver em intimidade com Jesus e Maria, tendo passado tantos anos com eles e tornado possível a existência mesma da família de Nazaré. Santa Teresa, andariega, como era conhecida, fundou em pleno século XVI, por toda a Espanha, 16 mosteiros femininos, idealizou e preparou uma outra fundação que não pôde fazer pessoalmente, tendo enviado uma das suas filhas ilustres, Ana de Jesus Lobera, acompanhada por São João da Cruz. E com este, ela deu início à reforma do Carmelo masculino e fundou o primeiro convento masculino do Carmelo Descalço. Dos 16 ou 17 mosteiros fundados por Santa Teresa, 11 ou 12 foram dedicados a São José. Isto tem um papel importante, ou prova que São José tem uma figura central na reforma empreendida por Santa Teresa e na fundação da Ordem dos Carmelitas Descalços. A partir da reforma teresiana, no Carmelo Descalço, São José não é apenas considerado pela Santa Madre Fundadora como o patrono, mas pai e fundador. Espiritualmente, depois da Virgem Maria, São José é considerado o fundador da Ordem. No prólogo do livro das Fundações, a Santa testemunha mais uma vez a sua devoção a São José. Confia-lhe a redação daquele livro que relata as suas fundações e, implicitamente, consagra toda a Ordem do Carmelo Descalço ao Santo Patriarca. Escreve ela então no livro das Fundações: Em nome do Senhor começo pedindo a ajuda da sua gloriosa Mãe, cujo hábito indignamente trago, e do meu glorioso Pai e Senhor São José, em cuja casa estou, pois este mosteiro de descalças tem o seu nome, e por cujas orações fui sempre atendida. Nas Constituições das Carmelitas Descalças, por ela redigidas, deu particular relevo à liturgia da solenidade de São José.
Nos domingos e dias de festa, cante-se a missa, as vésperas e as matinas. Nos primeiros dias de Páscoa e noutros dias de solenidade, poderão cantar laudes, sobretudo no dia do glorioso São José. Vejamos agora, num terceiro momento, ou numa terceira parte, o patrocínio de São José segundo Santa Teresa de Ávila. Uma das originalidades do pensamento josefino de Santa Teresa de Jesus é o facto de considerar São José como que possuindo uma espécie de mandato universal, ajudando em qualquer necessidade, tanto material como espiritual. No livro da vida, a propósito disto, escreveu ela o seguinte: de admirar são as grandes graças que Deus me tem concedido por este glorioso santo. Livrou-me de todos os perigos, tanto os do corpo como os da alma. Há santos a quem o Senhor parece ter-lhes dado apenas graça para socorrer numa determinada necessidade. Porém, e digo por experiência, este glorioso santo socorre em todas. O Senhor quer desta maneira dar-nos a entender o seguinte: assim como Ele lhe obedeceu na terra, se lhe chama Pai, embora adotivo, é porque São José podia mandar nele. Assim, também no céu, faz tudo quanto lhe pede. Outras pessoas, a quem eu pedia para se encomendarem a Ele, também por experiência atestam o mesmo. E muitas outras há que lhe renovaram a devoção, experimentando esta verdade. Esta convicção teresiana é o fundamento da festa do patrocínio de São José, tipicamente carmelitana. A iniciativa de celebrar esta festa deve-se ao carmelita descalço João da Conceição. Ele obteve do capítulo geral da Ordem, em 1679, a aprovação da festa do patrocínio de São José, cujos textos litúrgicos foram elaborados por um outro carmelita descalço, João de São José. A Congregação dos Ritos, após uma reelaboração dos textos, aprovou-os em 1680. A festa do patrocínio de São José ficou estabelecida para o terceiro domingo depois da Páscoa. Esta festa passou também a ser celebrada pelos carmelitas da antiga observância e rapidamente estendeu-se a muitas ordens e congregações religiosas até à proclamação do patrocínio de São José sobre a Igreja Universal. Por isso podemos ver que, dentro da Ordem do Carmelo Descalço, a festa do patrocínio de São José e São José ser considerado o protetor, o patrono, antecipou-se à própria Igreja Universal e talvez tenha influenciado também, depois, a posição da Igreja em relação a este assunto. Com o tempo e as reformas litúrgicas, esta festa desapareceu do calendário da Ordem, mas permanece presente nas constituições dos carmelitas descalços, que continuam a referir-se a São José como seu protetor. Revelando a importância da intercessão de São José na sua vida, nas suas contas de consciência, Santa Teresa escreveu: compreendi que tinha uma grande obrigação de servir a Nossa Senhora e a São José, porque muitas vezes, passando muito mal, pelos seus rogos, Deus voltava a dar-me saúde. Teresa, por inspiração divina, tinha colocado São José como patrono do Carmelo Descalço, onde esposo de Maria não é simplesmente protetor, mas pai e amigo. Por isso, desde a Santa Madre Fundadora, Teresa de Jesus, que nós, os carmelitas descalços, tratamos carinhosamente, ainda hoje, o Santo Patriarca como nosso pai, São José. Vejamos agora São José como mestre de oração e vida interior, segundo Santa Teresa de Jesus. As experiências místicas de Teresa estavam também marcadas pela presença e a ação da Virgem Maria e São José. Maria e José aparecem na vida de Teresa indissociavelmente unidos à sua profunda experiência cristológica. São os três personagens nucleares do mistério da encarnação, que assumem na sua missão de fundadora um papel preponderante no nascimento deste novo ramo do Carmelo e desta nova família religiosa na Igreja. No livro da vida, relata ela uma destas experiências místicas.
Por essa altura, no dia de Nossa Senhora da Assunção, estando eu no mosteiro da Ordem do Glorioso São Domingos, a pensar nos muitos pecados e noutras coisas da minha ruim vida, que em tempos ali tinha confessado, veio-me um arroubamento tão forte que quase me fez perder os sentidos. Sentei-me e parece-me que nem pude ver a elevação nem ouvir missa, o que me trouxe algum escrúpulo. Em tal estado, pareceu-me ver que me punham uma roupa de grande brancura e resplendor. Ao princípio não via quem me vestia. Depois vi que era Nossa Senhora do lado direito e o meu pai São José do lado esquerdo que me vestiam. Desta maneira foi-me dado a entender que já estava limpa dos meus pecados. Acabada de vestir, num imenso gozo e glória, logo me pareceu que Nossa Senhora me pegava nas mãos. Disse-me que se alegrava muito por eu servir o glorioso São José, que acreditasse que o mosteiro seria como eu desejava e que nele muito se serviria ao Senhor, a ela e a São José. Que não tivesse medo, porque nele jamais haveria relaxamento, apesar de a jurisdição não ter sido dada ao meu gosto, porque eles nos guardariam e já o seu filho nos tinha prometido andar conosco. E como sinal de que isto se cumpriria, oferecia-me aquela joia. Parecia-me que me colocavam ao pescoço um colar de ouro muito bonito, com uma cruz muito valiosa. Esse ouro e essas pedras preciosas são tão diferentes das de cá que não há comparação. A sua formosura excede tudo o que na terra podemos imaginar. O entendimento não é capaz de entender de que é feita a roupa, nem consegue imaginar a alvura que o Senhor quer que se apresente. Digamos que tudo o que é da terra, comparado com aquilo, é um desenho a carvão. A formosura de Nossa Senhora era grandíssima. Não me foi possível observar nenhum dos seus traços em particular, mas apenas a configuração do rosto no seu conjunto. Estava vestida de branco, cercada de uma luz imensa, mas suave que não encandeia. Ao glorioso São José não o vi tão claramente, embora enxergasse bem que ele estava ali, como naquelas visões de que falei, onde não se vêem imagens. Nossa Senhora parecia-me muito jovem. Ao pouco tempo de estarem assim comigo, e eu com tão grandíssima glória e gozo, como talvez nunca tive e do qual nunca quereria separar-me, pareceu-me que os via subir ao céu, acompanhados por uma grande multidão de anjos. Para Teresa, São José é o modelo dos contemplativos e, por isso, um grande mestre espiritual e de oração. Continua ela no livro da vida. Na verdade, não entendo como se pode pensar na Rainha dos Anjos no tempo em que tanto passou com o menino Jesus, sem agradecer São José o auxílio que lhes prestou. Quem não encontrar um mestre que lhe ensine o caminho da oração, toma este glorioso santo por mestre e não se enganará no caminho. Queira o Senhor que não tenha errado atrevendo-me a falar dele, porque embora pregou ser-lhe devota, na imitação e nos serviços cometo sempre faltas. Com estes dois excertos da sua autobiografia, podemos ver a presença de São José não só na sua experiência mística, mas ela própria a aconselhar que todos recorram a São José como mestre de oração, como mestre e pai espiritual. Vejamos agora, num outro momento, Santa Teresa como fomentadora da devoção a São José. No seu epistolário encontramos o seu testemunho pessoal e vários conselhos e recomendações de incentivo à devoção ao glorioso São José. Vou ler agora vários excertos das suas cartas e dá para perceber esta influência de Teresa através do seu epistolário na devoção a São José. Vem Sua Majestade e move a vossa mercê para que forneça os meios. E o que mais me espantou foi que os 40 pesos que vossa mercê acrescentou me faziam grandíssima falta, e creio que foi São José, que assim se há de chamar a casa, que fez que não faltassem,
e sei que o pagará à vossa mercê. Ela, nesta carta, está-se a referir à fundação do primeiro convento de São José de Ávila, e esta graça de ter recebido um dinheiro a mais doado por um benfeitor e que lhe veio mesmo a calhar, de que ela necessitava e que ela não duvida que foi graças à intercessão de São José que aquele dinheiro lhe veio chegar às mãos. Numa outra carta, ela escreveu: Tenha Vossa Senhoria ânimo para andar por terras estranhas. Lembre-se de como andava Nossa Senhora quando foi para o Egito e de nosso pai São José. Numa outra, disse: Rogo que diga ao Senhor Diogo Ortiz que não se descuide tanto de pôr o meu Senhor São José na porta da igreja. Numa outra carta, esta dirigida ao Frei Graciano, um dos seus filhos ilustres, ela escreveu: Muito acertado será chamar São José a esse colégio, que Deus pague a vossa paternidade, que esse negócio seria uma grande coisa para a ordem. Ela vai mostrando ou revelando pela sua própria experiência como é benéfico o patrocínio de São José e colocar São José como patrono não só das casas e tê-lo como advogado e defensor. Numa outra carta, ela escreveu: Vou enviar a Caravaca uma imagem de Nossa Senhora que tenho para elas, muito bela e grande, não vestida, e estão a fazer também um São José. Ela queria que em todos os seus conventos se prestasse especial devoção e especial culto à Virgem Maria e a São José. Daí ela está preocupada em enviar para as Irmãs de Caravaca, um dos seus Carmelos, por ela fundado, uma imagem de Nossa Senhora e de São José. Numa outra carta ela escreveu: Grande consolo me deu ter chegado tão depressa o meu pai São José e que vossa mercê seja seu devoto. Está-se a referir à imagem que, entretanto, um benfeitor fez chegar ao seu convento. Numa outra carta ela escreveu: De todas as maneiras nos tem Nosso Senhor provado desde há 1 ano e meio, mas eu estou confiadíssima de que há de Sua Majestade sair em defesa dos seus servos e servas, e que se virão a descobrir os enganos que o demónio teceu nessa casa, e o glorioso São José há de tirar a limpo a verdade. De facto, nos primeiros anos e nas primeiras fundações dos Carmelitas Descalços, houve dificuldades, maledicências, sofrimentos, incompreensões, mas ela sempre com confiança em Deus e na intercessão de São José procurava superar todos os obstáculos. Numa outra carta, ela escreveu: Saí de Valladolid para esta cidade de Palência no dia dos Inocentes, com as minhas companheiras e muito mau tempo, mas não estou pior de saúde, embora os muitos achaques não faltem, mas como não há febre, bem se passam. 2 dias depois de ter aqui chegado, colocou-se o sino e fundou-se um mosteiro do glorioso São José. Foi tanta a alegria de todo o lugar que me espantou. Vejamos agora, então, o contributo, mais especificamente, o contributo de Santa Teresa na devoção de São José na Igreja. Há uma nítida influência de Santa Teresa de Jesus no culto a São José. Tomás Álvares, um carmelita descalço especialista em Santa Teresa, escreveu: É fácil comprovar a forte mudança de presença e motivação josefina no ambiente próximo de Teresa, confrontando o antes e o depois dela. Fim de citação. Já se mencionou o patrocínio de São José na ordem nascente por ela fundada. O primeiro convento, fundado em 1562, que deu início à reforma da ordem e ao início da fundação do Carmelo Descalço, foi ocasião de júbilo para ela, já que foi erigido o primeiro templo dedicado a São José na cidade de Ávila, a sua cidade natal. E a propósito disso, ela escreveu no livro da vida: Grande era também a minha satisfação por ter cumprido o que o Senhor tanto me ordenara,
e por ter edificado nesta localidade uma igreja dedicada ao meu glorioso pai São José, pois ainda não a havia. O pensamento da santa sobre São José revelou-se de grande originalidade, nada influenciado pelas ideias da tradição popular, mas fundamentado diretamente nos relatos evangélicos e na sua experiência pessoal. Para ela, São José era o glorioso patriarca, pai e senhor, quase sempre precedidos do possessivo meu. Assim, vemos Teresa a referir-se a ele como ao meu glorioso pai São José, ou rezei pedindo ao Senhor que me ajudasse, e ao meu pai São José. Com os conselhos aos amigos, familiares, religiosas e religiosos para serem devotos de São José, e ao afirmar, como já referido, que os orantes devem tomar o santo como modelo e mestre de vida interior, Teresa iniciou um movimento josefino no domínio da espiritualidade e mística na Igreja até aos nossos dias. Esta bonita e autêntica devoção a São José, livre de qualquer pieguismo ou superstição, iniciada por Santa Teresa, continuou através dos seus filhos e filhas e perdura hoje no Carmelo e dele se irradiou para toda a Igreja. O Papa Francisco, na sua carta apostólica Patris Corde, por ocasião dos 150 anos da declaração de São José como padroeiro da Igreja Universal, disse que, e passo a citar, depois de Maria, a Mãe de Deus, nenhum santo ocupa tanto espaço no magistério pontifício como José, seu esposo. Ora, Santa Teresa de Jesus já tinha esta convicção, como podemos ver através dos seus escritos, assentando a sua devoção ao carpinteiro de Nazaré numa dimensão cristológica. Ao lado de Jesus e Maria está José, também ele com um papel importante na história da salvação, como o custódio do Filho de Deus. Continua o Papa Francisco na sua carta apostólica. Por este seu papel na história da salvação, São José é um pai que foi sempre amado pelo povo cristão, como prova o facto de terem sido dedicadas numerosas igrejas por todo o mundo, de muitos institutos religiosos, confrarias e grupos eclesiais se terem inspirado na sua espiritualidade e adotado o seu nome, e de há séculos se realizarem em sua honra várias representações sacras. Muitos santos e santas foram seus devotos apaixonados, entre os quais se conta Teresa de Ávila, que o adotou como advogado e intercessor, recomendando-se instantemente a São José e recebendo todas as graças que lhe pedia. Animada pela própria experiência, a santa persuadia os outros a serem igualmente devotos dele. Na exortação apostólica Redentoris Custos, o Papa São João Paulo II escreveu aquilo que podemos considerar uma síntese do contributo de Santa Teresa de Jesus na devoção a São José e que eu vou utilizar como conclusão para esta apresentação. Escreveu então o Papa João Paulo II. Santa Teresa de Jesus, a grande reformadora do Carmelo contemplativo, tornou-se promotora da renovação do culto de São José na cristandade ocidental.